Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia fala pra gente que, reunidos em comunidade, colocamos-nos diante do Senhor, atentos à Sua palavra, pedimos a Ele a graça de praticá-la em nosso caminho de vida. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com alegria. Então, a primeira leitura está em Tito, capítulo 2, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. Tito, capítulo 2, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras, nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Então, a primeira leitura da carta a Tito recorda-nos que a graça de Deus se manifestou diante de nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa graça nos traz vida e salvação, fazendo-nos novos diante de Deus. Por isso, é preciso deixar de lado o pecado e assumir uma nova postura de equilíbrio, justiça e piedade no mundo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo. O apóstolo, falando ainda da primeira leitura, o apóstolo nos relembra de que Jesus Cristo se entregou por nós para nos livrar de toda maldade, de modo que sejamos purificados e iluminados por sua graça. Ele nos deu um exemplo para que façamos o mesmo, praticar o bem. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar e cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disto, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Então, o evangelho de hoje é a continuação de algumas exortações feitas por Jesus, as quais demonstram diferentes atitudes de vida que são fundamentais para aqueles que desejam ser discípulos do Senhor. Então, nesse trecho, vemos a necessidade de o discípulo estar a serviço do reino de Deus, de modo desinteressado, inteiro e disponível. Diz o texto: Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O serviço do discípulo do Senhor não deve estar em busca de recompensas, prestígios ou notoriedades. Pelo contrário, deve ser realizado na discrição e sobriedade, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.